Esse é mais um episódio do Que Viagem Léo, agora diretamente aqui de Bucareste, na Romênia. Vamos lá, como eu sempre começo meus vídeos me desculpando. Pessoal, eu já fiz um vídeo hoje, por isso que eu tô todo suado. Era para me ter terminado ele dentro de um tempo para poder participar de um Free Walking Tour, mas não deu. Eu não sei, eu me perdi, a galera não tava lá no lugar também. Enfim, eu cheguei lá 3h03 da tarde, atrasado 3 minutos, né? Mas eu tava ali do lado, já tinha uns 10 minutos e eu não percebi nenhum tipo de movimentação. Enfim, também me desculpar pela câmera e por todo esse processo aí, né? Que eu vou tentar utilizar o famoso pau do selfie. Vamos ver se vai dar certo. Pessoal, nesse vídeo em si, vou estar aqui conhecendo, né, Bucareste, dando uma volta. Vamos ver até onde que eu vou conseguir levar o vídeo. Mas eu começo aqui, pessoal, nos prédios mais simbólicos, né, principalmente do que eu pretendo falar mais nesse vídeo, que hoje é a sede do parlamento, né, que um dia já foi aí a sede, ou foi construída para ser, né, a sede do Partido Comunista. A Romênia, pessoal, ela também, ao final, né, da Segunda Guerra Mundial, ela ficou, né, do lado soviético. Então ela ficou sob a influência, né, aí da União Soviética, dentro daquela partilha, né, da pós-Segunda Guerra Mundial, sobre áreas de influência e durante toda a Guerra Fria. E é nisso que eu vou provavelmente falar mais no vídeo, tá? Mas eu vou falar mais de viagem, né? Pessoal, vou começar pelo fato mais espantoso, né? Que tem, e nisso você vai encontrar um material farto aí no YouTube, inclusive as imagens do que eu vou contar para vocês um pouquinho. Já vou voltar para isso. Pessoal, a gente tá aqui nessa avenida gigantesca, que ela chega, né, aqui com esses prédios todos aí construídos, né, para ficar bonito, mas atrás deles tem tem outras histórias a ser contadas. Então eu vou começar pelo final, né? Pessoal, a Romênia, vou começar pelo final, não, vou ter que ir lá contextualizar. Vamos lá então. A Segunda Guerra Mundial, pessoal, a Romênia, ela se aliou ao Partido Nazista, ela se aliou aos alemães. E por quê, né, precisamente ela fez isso? Por interesses principalmente políticos, né? Ela estava ainda com a questão da Moldávia. A Moldávia já foi parte do território romênio e naquele momento estava fora, e ela com aliança muito grande com a Rússia, né, até hoje ainda, né, da Moldávia. Moldávia, pessoal, só vamos contextualizar onde que está a Romênia. Romênia, você tem, né, embaixo a Bulgária. É um país grande, viu, galera? A Romênia é do país do tamanho de Roraima, por exemplo, né? O Rondônia, enfim. Desculpe aí por essa falha técnica aqui agora de cabeça do tamanho do território. Mas enfim, é do tamanho de um estado brasileiro médio, o que é grande, né, dentro de todos esses países que eu passei, né? Lembrando que eu passei por países aí que são, enfim, né, muito menor do que Sergipe, por exemplo. Mas enfim, galera, continuando. Então ela se aliou justamente por essa questão relacionada à Moldávia. E na época aqui, né, você tinha uma monarquia, né, parlamentarista, mas era uma monarquia, e ao final da Segunda Guerra ela acabou caindo justamente por essa influência comunista e os comunistas tomando o poder. Logo nesse período aí da Guerra Fria, pessoal, né, nós vou falar da parte aí mais importante, depois eu vou sair andando pela cidade aí loucamente, porque eu preciso desse prédio aqui atrás para falar disso. Que nós tivemos aí a ditadura de Nicolae Ceausescu, que durou bastante tempo. E ali, né, com sopros da mudança, né, em 1989, você tem a queda do Muro de Berlim, entre outras
coisas acontecendo, e a coisa aqui na Romênia estava feia, o governo meio que perdeu o passo. Lembrando que esse governo aí realmente ele tinha um culto, né, à imagem do Nicolae grande, sabe? Né? Enfim, era muita propaganda justamente para ostentar, não é ostentar a palavra certa, mas enfim, para vangloriar o governo, mas eles tinham perdido o passo. Tinha acontecido algumas situações no interior, por exemplo, com um pastor, né, que lutava pela minoria húngara que você tem aqui no centro da Romênia, e isso foi abalando o governo, uma crise de alimentos também grande, né, principalmente aí nos interiores. Então, assim, a qualidade de vida dos romênios estava caindo bastante, junto com todo esse contexto, né, de aí anos 80, final dos anos 80, nós tivemos a queda do Muro de Berlim em novembro, e outros estados também aí tendo mudanças grandes. E aqui, pessoal, parece, enfim, né, o Estado controlava com mão de ferro, né, realmente era uma ditadura forte, bastante forte aqui na Romênia, e enfim, as televisões todas ocupadas. Só que as pessoas aqui, elas conseguiam pegar transmissões, né, na televisão de outros países, apesar que a pessoa não conseguia entender, mas, né, não falava às vezes a língua, o búlgaro e tal, mas dava para perceber o que estava acontecendo. E, enfim, muito resumido mesmo, né, no dia 21 de dezembro, né, com todas essas situações ocorrendo, o governo mal, a popularidade não estava boa, Nicolae Shevchenko convida, né, a população a vir para essa praça para ele fazer um discurso. Vou filmar lá, pós-sacada, né, que ele fez o discurso. Tá bem ruim, né, pessoal? Estão contra o sol aí, né? Vou ter que sair caminhando, né? Daquela sacada ali, ele faz um discurso. Vou dar um corte aqui, só porque depois eu vou sair daqui, pessoal. Sabe quem mais esteve aqui nesse prédio aqui? Teve aí também, ali daquela sacada. E aqui essa praça lotada, pra gente voltar pra história. Fato também, no mínimo, engraçado. Quem que vocês acham? Adolf Hitler? Não teve o Hitler não. Esse prédio, em 89, quando o Nicolae caiu, ele nem estava pronto ainda, né? 100% pronto. Quem mais, hein? O Stalin? Não. Quem teve aqui, pessoal, foi Michael Jackson. Michael Jackson veio aqui pra Romênia e subiu ali, aqui toda a praça, aloprado. O Michael Jackson naquele momento dele, né, e tal. E ele vai fazer um agradecimento, né? Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui nessa belíssima cidade de Budapeste. Ele errou um cadinho, aqui é Bucareste, não Budapeste, né? Mas enfim, cara, isso aí, só um fato engraçado sobre esse cenário. Mas enfim, pessoal, então imagina só, olha o tamanho desse prédio, gente. Olha a opulência, né? Que esse governo, ele passava essa força, né? E ali ele fazendo um discurso lá, e de repente alguém deu uma vaia, e nisso, galera, desencadeou, outro vaiou, e de repente estava a praça toda vaiando. E o Nicolae, gente, ele não é acostumado, né, não era mesmo, né, acostumado a receber essas críticas. Provavelmente, pessoal, o ditador como ele era, ele nem sabia o quão ruim as pessoas estavam. As pessoas estavam putas com o governo e ele não sabia, porque se cercava ali, né, como a maioria dos governantes até hoje, se cerca ali, né, de uma corja de puxa-sacos e não tem a noção real, né, da situação. Mas enfim, nisso começou essa vai, ficou uma situação terrível. E lá e nós temos lá do outro lado, né, você tem ai, gente, agora pode ser que eu erre o nome dela, viu? Mas a Elaine, a esposa dele também, forte, um outro prédio que tá ali gigantesco, né? Era justamente o ministério que ela tomava conta, que eu não me recordo qual que é agora. Ela também toma o microfone,
comete uma série de falhas assim também, enfim. Nisso, galera, a coisa se abala, né? O governo se abala total. Lembrem-se que nós estamos falando do dia 21 de dezembro de 1989. 21 de dezembro. Vai passar aí, né? Esses dias seguintes vão ser completamente turbulentos. Tchetchensko tentou aí sair do foco, tentou até uma fuga, né, de helicóptero, porque, pessoal, nesse momento também a cúpula militar, né, os militares também foram para o lado da população e isso abalou bastante. Tchetchensko tentando aí escapar, não conseguiu, pousou helicóptero ali, aqui, helicóptero com falha, não é com falha, é o piloto sabotando, não sabemos a história exatamente, mas 21 de dezembro, o cara tava lá naquele prédio com 80 mil pessoas, cheio de si, né, do seu poder. 4 dias depois, pessoal, no dia 25 de dezembro, ele foi capturado. Houve um julgamento muito contestado, né, sem direito a advogado, sem direito a defesa. 4 dias depois, e ele foi aí condenado à morte, né? Ele e sua esposa, a Elaine, se eu não me engano o nome, né? Ou Helena, Elaine ou Helena, enfim. Ele foi aí condenado à pena de morte, inclusive a última pena de morte que aconteceu aqui na Romênia foi essa, por fuzilamento, né? Então agora você tem aí um período, né? Então beleza, dia 25 foi condenado, agora ele vai recorrer. Não, cara, era para acontecer naquele momento, né? Então ele foi carregado para fora, não se reduziu, falou que o julgamento era uma mentira e tudo mais. A esposa dele também lutou ali, até xingando e esbravejando contra todo mundo. Imagina, cara, o cara 4 dias atrás era o centro absoluto de um país, do governo, né? Que ele já estava governando aí há décadas, e aí 4 dias depois está lá nessa posição de ser executado. E quando eles foram levados para fora, né, desse lugar onde que eles foram julgados, dessa corte, beleza, tinha televisão, pessoal, e esse fato que eu tô falando para vocês, esse discurso e tudo mais, tudo isso, pessoal, tem documentado, tá? Porque além das pessoas que estavam aqui, 80 mil pessoas aqui na praça, estava sendo televisionado aí por todo o país, então um país inteiro assistindo aquela cena. Você imagina como isso mudou tudo, cara, mudou tudo, né? Tirou o medo, sacou o medo que aquelas pessoas tinham, e ele foi levado para fora. Vários aí soldados, vários militares, né, se candidataram para fazer o fuzilamento, né, para participar do fuzilamento. Quando eles tiraram eles para fora, gente, e também mais uma vez a televisão lá filmando, gente, eu acho que eu errei meu caminho, mas enfim, agora eu tenho que atravessar a rua em algum momento, como eu não sei. Quando eles foram levados para fora, os soldados não aguardaram nem aí a ordem, né, para disparar. Já saiu disparando ali, tanto que nem a televisão pegou direito. Achei a faixa de pedestre. Pessoal, deixa eu dar uma filmadinha aqui. Olhem só, pessoal, essa praça, ela foi totalmente aí, essa rua, né, foi totalmente reconstruída, né, ao gosto, para dar essa imagem de grandeza, né? As pessoas foram retiradas daqui, das suas casas, né, à força, levado para outros cantos, mas atrás, né, desses lados tem aí casas bem mais pobres. Cadê a faixa de pedestre, gente? Tudo é grande, né? Tudo é grande. Essa mania, né? As pessoas, né, dos governos de poder, de grandeza, quanto que isso custa. Pessoal, e não só isso, tá? Não só isso. Infelizmente, como eu disse pra vocês, eu perdi o Free Walking Tour, que ia falar justamente mais sobre isso aqui. Então tem mais um montão de riquezas e detalhes que eu gostaria de passar pra vocês, mas infelizmente
não vai dar, eu não sei, algumas coisas eu sei, mas também não lembro com clareza para poder ser específico para vocês. Então, como eu estava falando de governantes, você tem também, né, os governantes da monarquia também, né, pessoal, do período monárquico, e mesmo agora na democracia também. É difícil, viu, cara? Mas isso, né, o pessoal às vezes mete muito pau nesse período, no período comunista e tal, e que eu concordo, muita coisa mesmo, pessoal, principalmente esses gastos públicos excessivos para mostrar poder, para mostrar força, sabe? Mas a monarquia também fazia isso, né? Talvez, vamos ver se eu vou chegar até lá filmando, mas vocês vão ver também ali vários e vários edifícios cheios das pomposidades, né? Pessoal, não quer dizer que as coisas não tem que ser feias, não, tá? Por exemplo, no comunismo é bem feio, né? No período monárquico é bonito, mas tudo é gasto, cara, né? E com isso a custas, né, da população. Cheguei num lugar que eu nunca fui aqui, numa praça, igual eu falei pra vocês, estou meio perdido, não vai ter como acessar o Google Maps agora pra me ver onde que eu tô, então eu só vou andar. Vamos andar e vamos ver o que dá. Só que aqui como eu falei pra vocês, eu tô aqui num período, olha, você pode ver isso aí tudo, né? Esses blocos, tirando esse prédio aqui, né, gente? Esse prédio aqui da frente, mas todos esses blocos soviéticos, esses prédios, enfim, vocês vão ver aqui também que depois, né, vai ter alguns prédios, estou chegando aqui até agora em alguns, que já é de outro período, que é justamente da monarquia, quando eles tentaram dar um ar, né, de modernidade, de luxo para a cidade, né, e no final do século XIX, começo do século XX, que você tem eles tentaram criar aqui uma pequena Paris, basicamente, né? Pessoal, vamos falar de viagem até eu me encontrar aqui. Olha, tem uma igreja gigante ali. Eu conheço aquela igreja, hein? Conheço aquela igreja. Chegar até na avenida. Se eu estiver do outro lado da avenida, eu sei qual igreja que é aquela. Acho que é a igreja. Sei não. Não sei o nome do padroeiro dela não, mas pessoal, falando sobre viagem, então eu tô chegando aqui basicamente no meu último destino nos Balcãs. Quando eu planejei a viagem, a minha ideia então era ir para a Eslovênia e voltar ainda para a Croácia, mas eu tô achando que eu não vou fazer isso. Pois cara, mudanças. Eu tô adorando, né? Tô adorando viajar dessa forma. Da última vez que eu viajei um pouco assim foi em 2022 e eu acabei ficando assim por causa da guerra, né? Ter começado a guerra na Rússia, eu tava indo pra Rússia e eu não podia ir mais pra lá, aí eu tive que mudar. Aquela igreja mesmo que eu tava pensando, mas não vou pra lá não, vou voltar pra cá e entrar ali na cidade antiga. Então esse viajar dessa forma solta, cara, totalmente solto, gente. Eu não sabia que eu ia ficar aqui na Romênia, por exemplo, mais um dia, mais hoje, mais essa noite. Aí à noite, falar nisso, pessoal, à noite aqui em Bucareste, muito legal, cara, muito divertido. Dura pra caramba, cara. Ontem eu fiquei até 4 horas da manhã aí, karaokê, jogando sinuca, com um monte de gente, um monte de diversidade. Outra coisa engraçada, ontem eu conheci 2 brasileiros aqui também. E eles, porra, não é tão que viajando, não, a gente mora aqui. A gente trabalha aqui. Deixei quieto, né? Falei, cara, deve trabalhar com tecnologia, com certeza, alguma coisa assim. E sabe o que eles fazem aqui na Romênia, gente? Eles são croupiers. Porra, né? No cassino, eles saem de lá pra... mas não é no cassino. Eles são croupier online. Então, eles ficam numa sala e fica lá uma câmera filmando e eles jogando aí pra essas bets, né? Pra esses cassinos. Curioso pra caramba, né, velho? E outra, me ofereceram emprego. Falou, se você quiser ficar aí, a gente tem vaga pra você poder aí também ser
um croupier. Imagina isso, velho. Que doideira. Aí aqui eu recebi outra vaga de emprego também, viu, gente? O menino tá bom, hein? O cara, o dono de um bar ali, que foi super simpático comigo, ele me chamou pra trabalhar. Vou atravessar pro outro lado, gente. Esse sinal aqui é demorado pra danar. Vai dar certo. Então, Bucareste é muito, muito interessante. Muito legal nesse sentido da noite. Infelizmente, olha o trator. O outro vídeo meu, o outro take que eu fiz, que foi uma bosta, mais ainda que esse trator tava no começo do vídeo. Aí tava numa construção logo aqui atrás. Mas enfim, o trânsito aqui é bem ruimzinho, mas enfim, o metrô muito bom, cara. Eu gostei do metrô. É uma cidade gigantesca. Eu tô só aqui nesse miolinho. Pessoal, olha os prédios lá atrás, né? A condição de preservação deles, prédios bonitos, mas horríveis, né? Então você também tem aqui esse problema da proteção, né, do patrimônio. Então muita coisa que se perdeu, principalmente aí também você pega na época comunista, muita coisa só foi derrubada, prédios antigos, né? Nós estamos falando aí bizantinos, né, da época também dos otomanos, mas que foram destruídos simplesmente porque o cara falou, não, eu quero construir aqui. Ah, mas tem um negócio aqui, cara, tem uma fonte, não tem problema, eu quero construir aqui. Ia lá e derrubava, né? Alguns conseguiram preservar. Gente, aqui eu não vou falar tanto da parte da história, não. Mais uma vez vou dar um rolezinho aí para vocês visualizarem a cidade. Mas enfim, eu não vou entrar tanto no ponto histórico, não. Tem um riozinho, olha aí, aqui para atravessar. Mas como eu estava dizendo, então tô chegando aí ao final, né, desse ciclo aqui dos Balcãs. Opa! Então aí eu tô aqui ainda, gente. Tô aqui ainda, não caí não, tá? Não fui atropelado. Só o tal do pau de selfie. Tá funcionando, tá funcionando. Então tá aí o prédio. Essa minha ideia de viajar agora, né, era dar a volta na Sérvia, né? Ou seja, teria Eslovênia, Croácia, desceria Montenegro, a Bósnia, né, Macedônia, Kosovo, Albânia, aqui a Bulgária e a Romênia. Da Romênia aqui agora, de Bucareste, de todo jeito eu ia pegar um avião. Provavelmente seria, quando eu planejei, né, para voltar para Zagreb. Zagreb eu pegava, ia de ônibus até Ljubljana, na Eslovênia, ou pegava um voo daqui direto para lá. Mas acabou que surgiu uma outra oportunidade aí e eu resolvi ir para Paris a partir daqui. Ah, gente, sinal tá vermelho, vocês vão morrer e... sinal vermelho aqui, não tá vindo carro não, vamos seguir o povo. Eu que sou mais bobo, moro lá na roça, não vou acompanhar a turma, só sigo atrás deles e vamos ver o que vai dar. Ih, agora perdi totalmente. Mas enfim, né, então a minha ideia era voltar, mas eu resolvi, acabei com uma série de situações da viagem ter rendido bastante, de não ter sido cara. Vou falar também disso nesse vídeo daqui a pouco, enquanto eu vou dar esse rolê aqui pra vocês ficarem olhando a paisagem. Aí eu, enfim, mandei mensagem pro amigo: ô, e aí, como é que você tá? Tô pegando um voo aqui, vou ver, às vezes eu consigo alguma conexão em Paris. Não, cara, vem pra cá, fica aqui. Uma pessoa fantástica, um amigão que eu tenho, que sempre me recebe muito bem na casa dele. Ele mora há muitos anos lá em Paris e sempre é uma farra enorme. Lá não tem que viagem, Léo, já adianto pra vocês que lá o negócio é farra mesmo, gente. Lá a minha viagem é censurada. Bobear nem Instagram tem, né? Passo lá. Paris sempre é uma loucura, 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 loucura. Mas bom demais. Eu acho que é a cidade que eu mais fui na Europa. E não tem nada de lá. Pouquíssima, uma outra foto aí, mais ou menos. Vamos seguindo. Pessoal, então a viagem, né, aqui nos Balcãs valeu a pena demais, cara. Foi uma das melhores viagens que eu já fiz. Falta alguns dias aí, né? Mais algumas decisões a ser tomadas. Pode ser que eu erre em algumas coisas, mas até agora, cara,
Que segurança que eu senti na viagem inteira, que tranquilidade. Como eu disse, eu não tinha nada preparado, eu não tenho hotéis, não tinha hotéis reservados, não tinha ônibus reservado, e as coisas simplesmente foram acontecendo de uma forma bem tranquila. Tem a ver com obviamente, né, pessoal, com a região, né, aqui dos Balcãs, onde que tem essa proximidade, onde que é possível fazer isso. Olha aí, galera, tamanho do prédio. Tem um outro bonitão que eu vou mostrar pra vocês aqui, que é a sede de um banco ali atrás. Tá vendo? Tem bastante influência aí, é da época da monarquia, então influência francesa. Mas enfim, como eu estava dizendo, tem a ver então com tudo isso mesmo, né? Desse momento meu, desse lugar, vamos falar de geografia primeiro, desse espaço geográfico, desses países, né? Que um monte de gente tem bastante preconceito, muita gente nem nunca ouviu falar, né? Vamos jogar aí a real. Olha aí, galera, lindo, né? Muita gente nem nunca ouviu falar também de várias partes, ou aqui não tá no centro, não tá naquela rota turística, mas indico muito, galera, né? Em relação à grana também, gente, então vamos lá, vamos falar de dinheiro um pouquinho. O que é meu problema, cara? O meu problema é eu não saio, basicamente, para outros lugares, né? Tipo assim, eu trabalho os finais de semana, então eu não tenho rolê fora do meu trabalho, né? Então eu meio que perco, eu acho que eu perdi um pouco a noção de grana, sabe? Assim, eu tô tendo a noção que aqui é barato por causa da minha viagem do ano passado para os Estados Unidos, que foi extremamente caro, né? Que é meu ponto de comparação, porque se eu for comparar pra mim o que é caro, aqui também tudo é caro, entendeu? Dentro da minha vida dentro da minha vida, pra mim tudo é caro, entendeu? A cervejinha 30 conto, 25 reais, é caro, cara, pra mim. Eu sinto, né? Fico meio louco, né? Olha aí, estão vendo essa mesquita? Bonita. Eu tive aqui já, igual eu falei pra vocês, não vou entrar na questão. Mesquita não, gente, puta perna, desculpa demais. A igreja ortodoxa, né? Não tem nada de mesquita, como eu disse. Eu não sei se eu falei disso, né? Mas vamos falar então, um pouquinho só. Galera, aqui nos Balcãs, estamos pertinho aí, né, da Turquia, pertinho, né? Então aqui tivemos os otomanos, porém a religião aqui, ela resistiu. Então, aqui, esse fato é muito curioso mesmo, tem que contar isso, não tem jeito não. Aqui é um país, você tem aí 80% da população ortodoxa. E outra, diferentemente, por exemplo, da Albânia, né, que é um país, né, que a gente falou aí no outro vídeo, que você tem aí 70% da população muçulmana se declara, né, muçulmano. Porém, dessa turma, né, desses 60% que se declara muçulmano, desculpa, gente, nós temos aí 90% da população, 90% desses muçulmanos não são... Ai, agora faltou a palavra de novo, gente. Não são praticantes, né? Não são muçulmanos não praticantes. Aqui não, você tem a igreja ortodoxa muito forte, mas a igreja que ela é a religião que é uma parte muito, muito, muito importante para eles. Então, assim, tem uma importância muito grande na vida dele, tanto que assim, as igrejas que eu entrei aqui, você via assim, o grau de preservação, e não só o grau de preservação, como elas eram utilizadas, ou são utilizadas. Eu vi igreja aqui, porta de igreja aqui, super lotadas, 7 horas da manhã, né, ontem, terça-feira. Vou mostrar aqui pra vocês outros prédios. Então a religião faz parte importante da cultura daqui, né? Então mesmo aí durante o período do comunismo, comunista, que a religião não foi banida, porém ela foi desincentivada, né, pessoal? Então
quem fazia parte do Partido Comunista tinha altos cargos, né, não fazia muito sentido, né, fazer parte aí da igreja também, né, então acaba sendo desincentivado. Deixa eu ver como é que tá aqui o visual pra vocês. Bonito, né, galera? 30 minutos de vídeo. Hoje era pra ser um vídeo bastante curto, mas tá rolando. Vou dar mais um rolê aqui no meio dos botecos. Então essa parte da religião, eu acho que eu tava falando de dinheiro, mas acho que deu pra entender, né? Então pra mim, realmente eu perdi a noção, assim como eu não saio no Brasil também, os valores das coisas. Então pra mim, comparando com o Brasil, tudo caro, mas comparando com uma viagem, por exemplo, que eu fiz no ano passado, tá absurdamente barata, né? Porque, né, sei lá, eu já falei isso em outros vídeos, uma cerveja aqui é 3 euros, 2 euros, apesar que a moeda aqui é outra, a moeda aqui é minha, viu, gente? A moeda aqui é o Léo, o Lei. Então, mas vale a pena, dá pra vir. Gente, o planejamento que eu fiz em relação à grana pra fazer essa viagem, o dinheiro deu e sobrou, tá? Sobrou pouco não, viu? Tem mais uns dias pra me torrar isso, né? Mas enfim, mas deu e sobrou, sabe? Assim, muito tranquilo, né? Eu recomendo muito. Por exemplo, você que tá a fim de viajar, às vezes faz um depósitozinho ali de todo mês e você pode fazer essa poupança às vezes em euro ou em dólar, né? Através da Nomad ou da Waze, que é a que eu tô usando agora, por exemplo. Olha isso, galera. Quantidade de boteco. A noite super quente, dando um bequinho cheio. Vou mostrar aí pra vocês o panorama geral. E a noite aqui, ó, você vê, agora é de tarde, agora é 4 horas da tarde. Até 4 horas da manhã o pau tá torando aqui, galera. É bem massa, bem massa. Tá? Infelizmente também você tem um turismo aqui sexual, que pelo que eu percebi aqui, sabe? Então assim, você vê muitas boates, né? Muito puteiro mesmo. Mas enfim, eu acho que vale muito a pena, recomendo muito Bucareste. Esse adorei esse bar, inclusive vou parar aqui agora para tomar uma cerveja gelada. Enfim, cara, vale a pena os Balcãs. Recomendo demais, demais, pessoal. Bota o pé na estrada, vem. Você vai se surpreender aí, cada cidade, todos os lugares que eu fui, que eu me propus. Os únicos arrependimentos que eu tenho é dos lugares que eu não fui, né? Por exemplo, lá na Bósnia, esqueci o nome da cidade agora, Mostar, que eu queria muito ter ido, que eu não fui. Esse é um arrependimento que eu tenho nessa viagem. Provavelmente vou me arrepender depois de não ter ido na Eslovênia, porém quero voltar lá, né? Acho que eu falei nesse vídeo já, assim que, quem sabe aí, terminar a guerra da Ucrânia, né? Quero conhecer Bielorrússia, ali pra cima, também conhecer também voltar na Eslovênia. A Eslovênia tá do lado aqui enfim, né? Bem pertinho da Alemanha, bem pertinho da Áustria, bem pertinho da Itália. Então é um lugar que você acaba em algum momento voltando. Então é isso aí, pessoal. Valeu, que viagem, Léo, diretamente aqui de Bucareste. Gostaria de ter muito mais riqueza de detalhes, de informação pra vocês e pra mim também, né, no futuro. Mas enfim, foi bom demais, cara, bom demais. Agora bora pra Paris. Outro tipo de coisa, né, outro tipo de situação. Mas também vai ser uma delícia reencontrar um monte de gente que eu gosto. Encontrar esse grande amigo meu e um monte de amigo de lá. Isso aí, pessoal, que viagem, Léo. Finalizando então aí essa viagem de 2025. Tomara que 2026 tenha mais. Tomara que ao longo do ano aí eu tenha tempo e como mostra você onde que é meu rosto. Tenho tempo e como, né, fazer mais vídeos falando de viagem. Quem quiser comentar, curtir, falar aí, perguntar, né? Valeu demais, pessoal. Lá em Paris não tem videozinho, tem que viagem lá não, tá, gente? Só deixa o hostel aqui, tá vendo? Boteco ali, o hostel aqui, meu filho tá em casa. Tchau. Tchau, galera. Valeu. Que viagem, Léo, diretamente de Bucareste, na Romênia.